tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o João Santos, eu sou o CFO da Electron. E antes de mais nada, eu queria, em nome de todos os colaboradores aqui da Electron, agradecer a presença de todos. A gente tem aqui a participação de alguns parceiros, clientes, futuros clientes. Acho que parece um clichê, mas acho que é importante falar, né? O sucesso de cada um de vocês aí é obviamente o nosso sucesso. Então, a gente preparou esse evento aqui para essa semana, com algumas sessões para atender aí algumas das expectativas que a gente tem de diversas formas. Acho que a gente tem hoje com o Constantin, do Bradesco, para falar um pouco de macroeconomia, fazendo um pouco de uma leitura desse cenário atual que a gente está vivendo. Nos próximos dias, a gente vai ter amanhã a presença do Luiz Barroso, da PSR, para falar um pouco de cenário de mercado de energia. Na quarta-feira, o Rafael Lemos e o José Ricardo Meirelles para falar sobre o mercado, falar sobre preços, né, no mercado de energia. E na quinta-feira, o André e o José Ricardo também falando sobre as oportunidades aí diante desse cenário todo que a gente está vivendo. Quais são as oportunidades que a gente tem no mercado de energia para esse período? Acho que qualquer palestra quando a gente fala de macroeconomia, né, acho que tem um pouco de ansiedade até do pessoal e acho que até como uma maneira de facilitar o trabalho do Constantin aqui, é muito comum algumas perguntas sempre recorrentes, né? Pô, como que vai ficar o dólar no final do ano? Como que vai ser o PIB no final do ano? Como que cada uma dessas perguntas, eu acho que tem muitos de vocês aí com ela na ponta da língua já, esperando para poder fazer para o Constantin. E eu vou dar uma ajuda aqui para ele aqui. Eu vou começar de uma maneira um pouco diferente. Eu vou abrir uma pesquisa aqui, pessoal, de maneira interativa, para poder coletar aí a opinião de cada um de vocês, para ver, diante desse público aqui que a gente tem hoje, de todos os nossos parceiros, clientes aí, os nossos próprios colaboradores, qual que é o nosso consenso aqui, né? Então, deixa eu abrir aqui essa pesquisa para vocês responderem, tá? E até o Constantino lá pode votar. Vamos ver aqui que a gente vai chegar de resultado aqui. Bom, são 8 perguntas, tá? Eu não sei se está aparecendo todas para vocês aí, Constantino, está aparecendo todas ou está uma por uma? Para mim apareceram todas. Tá, então vamos lá. Qual que é a sua expectativa para o crescimento da economia em 2020? Né? Tem algumas opções para vocês escolherem. Qual que é a expectativa do dólar para o final de 2020? Que acho que é outra pergunta que o Constantino deve receber em todas as apresentações que ele faz. Qual que é a tua expectativa para a inflação no final desse ano? Né? A quarta pergunta, qual que é a taxa de juros básica da economia aí, hoje está em 3%, quanto que a gente espera que isso vai encerrar ao final do ano? A quinta pergunta, como que vocês esperam que a pandemia deve afetar o resultado anual das suas empresas? E aqui eu peço para os colaboradores da Electron não responderem, né, até para a gente não enviesar a pergunta com a nossa visão do nosso negócio. Tá? Então, nessa quinta pergunta. Na sexta pergunta, qual a probabilidade de enfrentarmos um agravamento nos casos de Covid, né, uma possível nova onda ou uma extensão da onda atual? E que possa causar uma nova série de restrições mais severas aos negócios, né, que é um pouco do que a gente está vivendo essa semana, né, um pouco no final da semana passada e início dessa semana, né, globalmente. Sétima pergunta, quanto tempo a economia deve levar para retornar ao mesmo patamar de fevereiro de 2020? Então, quanto tempo a gente leva para se recuperar? E, por fim, enquanto a crise política, né, que a gente vive hoje, aí, algumas questões, quanto que isso pode afetar essa retomada do crescimento da nossa economia. Então, votem aí, pessoal. A gente tem aí alguns segundos para votar e a gente chega aí só para fazer essa primeira quebra de gelo aí com todo mundo. Vamos lá. Tem 20% já responderam aqui.
Eu vi um pessoal me acabou de mandar uma mensagem aqui falando que se não votar na questão número 5 não envia. Então, ok, pessoal, pode votar então na 5. Vamos lá, terminando aqui. Dá mais 20 segundos aí, pessoal. Vou encerrar aqui. Encerrado. Vamos lá. Só para fazer um panorama aqui, antes da gente começar. A maioria vou compartilhar aqui com vocês. 30% dos respondentes falaram que a economia deve retrair entre 6,5% e 8%. Tá? Então, foi bem próximo entre a segundo lugar aqui, entre 5% e 6,5%. Acho que está um pouco em linha com o que a gente vem acompanhando aí nas prévias do Focus aí para essa semana, foi 6,5, 6,9, se eu não me engano, foi nessa faixa aí que está rodando. Câmbio para o final do ano entre 5 e 5,20. Então, está um pouco no patamar que a gente olha aqui hoje também. O câmbio chegou a 5,25, estava retraindo um pouquinho no início da tarde. IPCA entre 1,5 e 2, acho que são as rodadas que a gente tem visto aí. 40% dos respondentes também acham que deve ficar nesse patamar. Selic ao final de 2020, entre 2,5 e 3. Acho que aqui é até uma surpresa, né? Porque muita gente tem até dentro da série do Focus, tem gente falando em 1%, 1,25%. Então, tem gente aqui um pouco mais conservadora, né? Acho que muitas casas colocando 2,25 aí, depois a gente vai ver a opinião também do Bradesco. Enquanto a pandemia afetará os resultados anuais da sua empresa, de 0% a 20%. Então, aqui é uma divisão, né, entre 20% e 40% de redução também na atividade da empresa. Eu acho que isso é bem representativo aqui também para todos. Todo mundo acabou, de alguma forma, sofrendo aí com a questão da pandemia. A probabilidade de uma nova onda e isso possa causar novas restrições de 25% a 50%. Praticamente metade das pessoas que votaram aqui acreditam que existe praticamente de 50% até 50% a chance de uma nova onda, né? Há quanto tempo a economia deve retomar o crescimento aí para atingir o patamar de fevereiro? A gente está falando de 1 a 2 anos para 54% dos respondentes aqui. E, por fim, quanto que a crise política pode afetar a retomada? 54% das pessoas acham que isso médio, né? A gente tem visto a economia, pelo menos bolsa e mercado reagindo, mesmo diante do que a gente tem vivenciado aí de crise política, tendo uma boa resposta. Bom, com isso, eu gostaria de introduzir aqui a vocês o Konstantin Yangso. O Konstantin ele é formado em Economia e História pela Universidade de Michigan. Ele é mestre em Economia e Finanças pela FGV em São Paulo. Ele foi sócio da MCM Consultores de 96 a 2004, economista sênior do Santander Brasil de 2004 a 2008, estrategista de câmbio e renda fixa para o Brasil e México no Santander Securities em Nova York de 2008 a 2010, e ingressou no HSBC em 2010. Foi economista-chefe do banco para o Brasil a partir de 2013 e está no Bradesco desde 2016, aí que foi o momento da aquisição das operações do HSBC no Brasil pelo Bradesco. Constantino, obrigado pela participação. Primeiramente, aí, agradeço a sua presença e passo a bola para você. Espero ter facilitado um pouco aí a tua introdução aí.
Tá certo, João. Obrigado, muito obrigado a todos pelo tempo de vocês, né? Enfim, quero agradecer em especial ao Eletron pelo convite, né? Pela parceria entre o Bradesco e Eletron, né? E, enfim, momento bacana para a gente conversar de economia, né? E sim, os resultados da enquete quase me levam a dizer, poxa, então beleza, resolvemos, é isso mesmo o cenário, vira a página e vamos falar, sei lá, de futebol, coisa parecida. Né? Mas, enfim, a ideia aqui é a gente fazer uma coisa bem interativa, né? Então, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, falar um pouco sobre a nossa visão de cenário, falar antes um pouco de economia internacional, antes de falar de Brasil propriamente dito, né? Mas, como eu disse, os nossos números, eles são bastante parecidos com o que apareceu nessa pesquisa. Em alguns casos, um pouquinho mais otimista, mas no geral, bastante parecido. De qualquer jeito, vocês estão vendo a apresentação na tela de vocês, João? Está aparecendo na tua? Bacana. Então, vamos lá. Então, como eu disse, falar um pouquinho dos Estados Unidos primeiro, né? Vou ser bem breve aí, né? E usar talvez esses dados de mercado de trabalho americano como uma espécie de guia para a gente falar sobre, enfim, o que a gente está enxergando, como isso afeta o cenário e qual a implicação para nós no Brasil. Né? Então, os Estados Unidos teve aquele tombo gigantesco no mercado de trabalho no primeiro mês de pandemia, né? Os dados referentes ao mês de abril, né? Foi uma destruição de 20 milhões de empregos, o nível de emprego lá voltou a basicamente onde ele estava no fundo do poço da recessão de 2008 e 2010, ou seja, basicamente se eliminou toda essa criação de empregos dessa última década e pouquinho. Né? É claro que a contabilidade americana de desemprego ela tem algumas peculiaridades, no fundo, que tem a ver com a flexibilidade do mercado de trabalho deles. Né? Então, muitas dessas pessoas que aparecem como desempregados continuam mantendo algum laço com a sua empresa, têm a expectativa de voltarem a trabalhar nas mesmas empresas quando os negócios voltarem a caminharem, né? Mas nesse momento estão afastados, não estão recebendo salário, né? Reflexo dessa flexibilidade no mercado de trabalho deles. Né? Aí veio o dado de maio, enfim, um crescimento robusto, né? Consenso do mercado, numa expectativa que fosse haver nova queda, né? Novos 7 milhões e poucos de destruição de emprego, e, no entanto, o dado efetivo foi essa alta de 2 milhões e meio. Né? Isso foi um pouco a tônica dos mercados nos Estados Unidos nessas últimas semanas. Né? Então, você teve aquele primeiro impacto brutal no momento do shutdown, da quarentena, da economia sendo posta para hibernar, né? Mas de lá para cá você teve uma recuperação notável na maior parte dos preços de ativos, né, vídeo comportamento da bolsa, e isso basicamente por causa dessa percepção que, poxa, o fundo do poço nos Estados Unidos deve ter ocorrido em algum momento na virada de abril para maio, né? Os primeiros dados já começam a mostrar uma recuperação em cima desse fundo do poço e com uma expectativa de que a gente teria uma recuperação bastante robusta, né? E se a gente tenta, enfim, imaginar isso visualmente, aqui a gente está a evolução do PIB americano, os dados efetivos com a linha cinza, né? E as linhas azuis representam a nossa projeção. Então, o que a gente imagina? Um tombo muito expressivo no segundo TRI, né? Uma queda de mais ou menos 10% em relação ao segundo TRI do ano passado. Né? Lembrar que quando os americanos falam de PIB, eles normalmente se referem ao dado na margem, né? No caso, segundo TRI com relação ao primeiro TRI, eles ainda anualizam, ou seja, essa queda de 10% nesses termos que os americanos normalmente falam, equivaleria a uma queda anualizada de 35% do segundo TRI quanto ao primeiro TRI. Né? Mas da mesma forma que o PIB despenca já no segundo TRI, ele já começa a se recuperar muito rapidamente na nossa expectativa no terceiro e no quarto TRI, mas demora um bom tempo para ele voltar ao que seria o crescimento tendencial do PIB que veio antes dessa recuperação. Né? Então, vocês devem ter visto muito na imprensa a discussão se vai ser uma recuperação em V, em U, no formato do símbolo da Nike, swoosh. Né? É um pouco esse
quadro que as pessoas estão se referindo, né? Então, o nosso cenário básico é que você vai ter uma recuperação muito rápida no início, mas depois a coisa começa a perder um pouco de velocidade, na medida que, voltando àquela discussão de mercado de trabalho, a gente acha que talvez nem todos os empregos que foram destruídos vão acabar sendo repostos, né? Então, você teve muitos segmentos que explicavam boa parte da dinâmica da economia americana pré-pandemia. Por exemplo, você teve os Estados Unidos lá estava com a menor taxa de desemprego dos últimos 50 anos, praticamente, né? E isso tinha bastante a ver com o desempenho de segmentos como relacionados a turismo, a restaurantes, hotelaria, né? Todo o que chamam de hospitalidade, que é um gerador de empregos normalmente de renda um pouco mais baixo da média, né? De skill também mais baixo, mas que gerava muito emprego. Eu acho que existe uma expectativa, na medida que a economia teve um achatamento generalizado de renda, talvez nem todos esses setores vão voltar imediatamente à mesma pujança que eles tiveram pré-crise. Mas acho que a dinâmica para os próximos 2 ou 3 trimestres vai ser sim essa percepção de recuperação muito forte. Esse achatamento que vira meio que um formato de U, a gente espera ocorrer já para começo de 2021 e assim por diante, né? E por que está tendo essa recuperação tão rápida, né? E só voltar um gráfico só para chamar atenção nisso, por que esse processo está sendo tão diferente, por exemplo, da crise de 2008, 2009, que vocês vão ver aqui no começo da figura, que foi um tombo, enfim, não tão forte quanto dessa vez, mas também uma recuperação demorada, meio sofrida. Tinha toda aquela discussão de new normal, que o desemprego ia ficar alto para sempre, enfim, bastante pessimismo no início daquele processo, e dessa vez não. Existe uma expectativa que seja uma recuperação muito rápida. Eu acho que são 2 fatores que explicam, né? Primeiro, a recessão atual ela é muito atípica, ela é muito diferente. Por quê? Você tinha uma economia essencialmente saudável, indo bem, que por uma força externa meio que foi paralisado. O governo mandou todo mundo parar de trabalhar, ir para casa, parar as coisas, né? Isso, enfim, é muito mais parecido com um desastre natural, né? Você olha casos de economias regionais, veio um furacão na Flórida, no Texas, e meio que paralisa totalmente a atividade econômica por um período curto de tempo, né? Aí passou o furacão, rapidamente você volta a ter o processo de reconstrução e, normalmente, em um período relativamente rápido de tempo, você reconstrói toda a infraestrutura física que foi destruída e a vida segue como antes, né? Então, essa é um pouco o tipo de modelo que as pessoas estão um pouco imaginando, né, para essa pandemia. Claro que, dado o tamanho do choque, certamente você vai ter algumas empresas que vão ficar pelo caminho, você tem algumas questões sobre alguns setores da economia que talvez não consigam se recolocar da mesma forma que eles estavam antes da recessão, mas pelo menos nesses primeiros 2 trimestres a gente imagina uma recuperação muito rápida. E parte desse efeito tem muito a ver com a resposta de políticas públicas, né? Então, esse gráfico que está na tela de vocês representa o acúmulo de ativos no balanço do Banco Central Americano, né, no balanço do Fed, que é a contraparte da injeção de liquidez que ele está fazendo no mercado. Tá? Então, desde o começo dessa pandemia até hoje, ou seja, desde meados de março até agora, até a semana passada, né, os dados mais recentes são referentes a 10 de junho, você teve o Fed injetando algo como 3 trilhões e poucos, 3 trilhões e 200, 3 trilhões, um pouco mais, 3 trilhões e 400 bilhões de dólares nesse período de 3 meses. É uma enormidade de recursos que foram injetados aí, tá? Só para fazer o contraste, houve também esse processo de injeção de liquidez nos mercados depois da recessão de 2008, mas num ritmo muito mais lento, né? Que lá era um processo de aprendizado, né? O Fed primeiro estava percebendo a gravidade da crise e meio que criando muitos desses programas. Dessa vez veio tudo, sabe, logo de cara, no primeiro mês, criou todos os programas, o juro foi reduzido praticamente a 0, né? E claro, quando você vai explicar comportamento da Bolsa Americana, o fato que a S&P
enfim, chegou a estar caindo 30% abaixo do recorde histórico, e hoje, enfim, nos últimos dias ele devolveu parte desse ganho, né? Mas ele tinha zerado essa perda, e isso, apesar de uma economia que claramente está muito mais fraca, e mesmo com uma recuperação forte, é claro que isso vai ter impacto sobre o resultado das empresas, sobre o crescimento da economia como um todo. Meio que a única forma de conciliar essas duas coisas é levando em conta esse caminhão de dinheiro que o Fed está injetando na economia, né? Esses ativos foram basicamente a compra de treasuries, né, de títulos públicos americanos, em certa parte também títulos lastrados em hipotecas emitidas pelas agências federais, né? E, enfim, esse é um volume de recursos que, enfim, está ajudando a criar essa recuperação bastante rápida. Claro, você também tem os programas fiscais, você tem esses novos programas do Fed também que permitem o Banco Central a comprar títulos privados, né, tomar risco privado, injetar recursos diretamente na mão de empresas de tamanho médio, né, que também é um grande criador de empregos na economia americana. Então, o resultado de tudo isso é que a gente espera sim uma recuperação bastante rápida nos Estados Unidos. Tá? A gente está observando também coisas parecidas ocorrendo na Europa, na China, no Japão. Então, meio que esse script de a economia foi paralisada por ordem externa, em uma situação que ela estava, em geral, saudável, e está sendo recuperada também de uma forma muito rápida, graças a essa enxurrada de recursos públicos, é um script que meio que está sendo seguido no mundo inteiro. E aí o outro lado, o outro aspecto dessa recuperação do mercado é também que aos poucos você volta a essa normalidade pré-crise, né? Então, uma coisa que a gente tem olhado de perto são esses dados de mobilidade produzidos pelo Google, né? Consolidando a movimentação de celulares, né? E tem essa estatística de quantas pessoas que estão no trabalho em relação ao pré-Covid. E o que é que a gente vê? Aqui a gente está seguindo 3 países, né? Coreia do Sul meio que nunca saiu do normal, exceto alguns momentos específicos, né? Mas tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão nesse processo de recuperação, né? Sendo que a Europa, já nesse mês, final de maio, começo de junho, está tentando voltar a uma vida normal, né? E quando a gente tenta se perguntar, bom, então o que é que vai fazer preço nos mercados nos próximos meses e anos, eu acho que esse sucesso dos países desenvolvidos em voltar à normalidade e não enfrentar segundas ondas, que inclusive era uma das perguntas que o João incluiu aí no questionário, né? Isso é um ponto absolutamente chave. E quando a gente vai discutir o que aconteceu nos últimos 2, 3 dias, um pouco tem a ver com isso, né? Você teve alguns sinais de aceleração do Covid em alguns estados americanos, em algumas regiões na Europa, né, nesse caso em Beijing, e o mercado deu uma, enfim, não panicada, mas enfim, tomou um susto, talvez começou a refazer algumas contas em relação ao otimismo de recuperação, né? Então, já que estava no questionário, deixo até entrar um pouquinho nesse tema sobre, eu acho que o que esperar em relação às segundas ondas, né? Acho que é consenso entre todo mundo que resolver mesmo só quando for desenvolvida uma vacina ou pelo menos um tratamento que seja eficaz e rápido, né? Só então que a gente vai ter uma vida totalmente voltando ao normal, né? Mas acho que a lição que a gente está aprendendo dessas últimas semanas, particularmente quando a gente olha no caso europeu, é que parece sim ser possível, de alguma forma, conviver com a doença, né? Então, eu conversei com algumas empresas lá de fora também, estavam me reportando até algumas notícias bastante positivas. Por exemplo, uma montadora nos Estados Unidos está explicando, olha, o que a gente passou a fazer é testar os funcionários com altíssima frequência, uma vez por semana, né? Toda vez que aparece uma pessoa infectada, a gente vê com quem que aquela pessoa interagiu, paralisa a operação naquele dia, tira aquela pessoa, testa e isola as outras pessoas com quem aquela pessoa teve contato, desinfeta tudo, dia seguinte volta a produzir. Então, não é que está sem nenhuma disrupção, mas conseguiu-se criar, enfim, todo um esquema para conseguir ter alguma
volta a uma semi-normalidade, e acho que isso vai ser basicamente a história do mundo para os próximos meses. Então, é possível sim ter vida econômica, eu vou além disso. É um quadro que acho que acaba sendo muito melhor do que a gente imaginava e temia no olho do furacão, né? Lá atrás, em abril, parecia que o mundo ia acabar, que a atividade econômica ia ficar paralisada por meses e meses até desenvolver a vacina, e o que a gente está aprendendo aqui não. Existem formas de conviver, de administrar essa situação. Claro, não é uma volta à normalidade, portanto, vai haver algum custo econômico, sim, né? Mas as coisas começam a andar. E mesmo com essa discussão, poxa, vai ter uma segunda onda e será que a gente vai ter que paralisar tudo de novo, voltar onde a gente estava em abril ou em maio? Isso estou falando sobre lá fora, mas se aplica, acho que aqui para o Brasil também. Tá? Eu acho que, é claro que a gente vai ter que monitorar dados de novas infecções, mortalidade, aquele Rzinho que representa a taxa de infecção, né? Quantas pessoas infectadas são infectadas por quem já está doente, né? Mas, no final das contas, uma variável que vai ser super importante vai ser a taxa de ocupação de hospitais, qual que é a disponibilidade de UTIs nas várias regiões, né? Porque eu acho que houve um aprendizado ao longo desses todos os meses também de como lidar com o paciente. A percepção que se tem é que a mortalidade, mesmo nos hospitais, tem reduzido na medida que os hospitais aprendem a lidar, quando tem que fazer intervenção, quando tem que pôr no respirador, quando não precisa, ou seja, você tem todo esse aprendizado, a proteção dos trabalhadores dos hospitais também melhorou bastante. Então, a situação hoje acho que é bastante diferente da situação que a gente enfrentou em março, em abril, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo. Então, sabe, não vou dizer que não, a gente não tem risco nenhum de ter uma segunda onda, mas me parece que o risco parece estar muito mais controlado, muito mais administrável do que ele foi, sei lá, do que parecia ser 2 meses atrás. Então, nessa enquete especificamente, eu até votei no nível abaixo. Acho que o consenso foi probabilidade de 25% a 50%, eu coloquei de 0 a 25%. Eu realmente acho que a gente está aprendendo a conviver com essa doença de uma forma que a gente consegue ter uma vida econômica de alguma forma, mesmo sem ter desenvolvido a vacina. Né? Mas, enfim, acabei falando demais de economia internacional, vamos falar um pouquinho de Brasil. Tá? Mensagem inicial, obviamente, é essa, né? Os impactos da pandemia, da paralisação sobre a economia brasileira foram bastante fortes, né? Bastante relevantes. Né? Então, me antecipando, a gente está imaginando uma contração do PIB esse ano de quase 6%, né, de 5,9%. Tá? A gente revisou esse número 2 semanas atrás, na virada de maio para junho, a gente revisou essa projeção, era de menos 4% anteriormente, né? E tanto por conta de dados do primeiro TRI, acho que foram um pouco mais fracos do que a gente imaginava, quanto o que estava acontecendo em termos de quarentena, renovação de quarentena, etc., a gente preferiu revisar para baixo essa projeção de 6. Tá? Mas é um número com o qual eu estou bastante confortável. Tá? Inclusive, a gente começa a ver alguns sinais de que acho que o fundo do poço realmente foi provavelmente mais para maio do que abril aqui no Brasil, né? Mas que a gente começa a ver alguma recuperação tênue, alguma melhora da atividade econômica já a partir dos meses de junho. Ou seja, é uma informação que a gente ainda não consegue confirmar nos dados efetivos, né? Tem alguns dados que vão mostrar isso, eu vou mostrar isso para vocês, mas ainda é tênue, ainda é uma coisa que não dá para ter tanta certeza na robustez dessa recuperação. Mas os sinais iniciais é que esse mesmo movimento que a gente viu nos Estados Unidos, de uma recuperação mais rápida, talvez vá se repetir aqui no Brasil, só que, claro, fica a pergunta, ok, inicialmente é mais robusta, mas depois, quanto tempo a gente demora para recuperar o tempo perdido, né? E aí também, antecipando uma das perguntas do questionário, né, a gente acha que, enfim, isso é só para 2022, provavelmente, para a gente retornar ao nível de PIB pré-pandemia. Tá?
E se a gente pensar em crescimento tendencial, enfim, talvez demorará também um pouquinho mais, né? Mas, enfim, eu vou passar rapidamente uma série de slides, tá? Onde a informação mostrada vai ser muito parecida. Tá? Então, linha cinza nessas figuras vão sempre representar uma pesquisa de confiança relevante. Tá? Então, nesse caso, a gente está falando da indústria. Então, a linha cinza é a sondagem de confiança da indústria da GV, né? E a linha vermelha é a produção industrial mensal calculada pelo IBGE. Né? E em todos esses segmentos, o que vai aparecer? A sondagem despencando no começo da pandemia, mas já dando esse sinal inicial de um início de recuperação. Tá? Enquanto a produção física, os dados que a gente já tem ainda está em queda livre, né? Deve chegar a quedas no segundo TRI da ordem de 10% mesmo, né? Mas acho que já no terceiro TRI a gente já deve ver números de uma recuperação um pouquinho mais robusta. Né? Então, essa produção industrial, se a gente olha a abertura da indústria, basicamente todos os segmentos com quedas importantes, né? Mas, claro, toda a parte de bens duráveis, aí, muito influenciada pela indústria automotiva, tendo um tombo ainda mais forte, bens de capital também, né? Claro, o CAPEX, né? Se uma empresa quer conservar a caixa, uma das primeiras coisas que ela vai fazer é reduzir o investimento, reduzir o CAPEX, então é óbvio que bens de capital vai sofrer um pouco também nesse início, né? Semi-não duráveis, aí com quedas, mas um pouco mais tênues, né? Comércio, vendas do varejo, também mesmo efeito, né? Sondagem de confiança despencando, mas já mostrando sinais de recuperação, a vendas de comércio propriamente dito com queda, mas nesse caso o efeito não é tão forte. E não é tão forte por quê? Se a gente olha essa abertura, o que a gente vê? A gente vê vendas de supermercados e hipermercados com crescimento absolutamente forte. Né? Isso um pouco aquele efeito do pânico do pessoal saindo para comprar papel higiênico e água mineral naquelas primeiras semanas de pandemia, mas em geral é um processo um pouco mais longo. Não sei se as pessoas, enfim, estão deixando de ir para restaurante e gastando mais no supermercado para cozinhar em casa, porque, enfim, estamos todos cozinhando em casa, ou as vendas de supermercados estão começando a incluir vendas de todas as outras sortes de negócios, porque é nas únicas lojas, fora o online, que estava aberto. Mas, enfim, em geral, supermercados estão indo bem, e quando a gente olhar para a pesquisa do IBGE de vendas do varejo, supermercado é 60%, tem peso de 60%. Então, claro, se esse segmento tem peso de 60% e está indo tão bem, é claro que o vendas ao varejo geral, que essa linha aqui, a queda não foi tão forte. Né? Mas os outros segmentos com desempenho ainda bastante ruim, mas como eu disse, a gente começa a ter cheiro de que esses dados estão melhorando bastante aqui na virada de maio para junho. Né? E um indicador que a gente está acompanhando, que te dá um pouco essa ideia, são os dados que a gente captura, na verdade que a Cielo captura, com base em faturamento através das maquininhas, né, de cartão de débito e cartão de crédito. E o que a gente está vendo? Chegou naquele primeiro momento, né, uma queda de 50% nos gastos do consumidor, mas já voltamos a basicamente um quarto, a uma queda de 25% em relação ao que era a média pré-pandemia. Tá? Então, aos poucos, você vê a economia saindo desse buraco e, repito, eu acho que essa recuperação, no final das contas, está sendo mais rápida do que a maior parte das empresas esperavam. Então, daí essa sensação de otimismo que a gente está percebendo agora. Não que a economia não esteja em recessão, claro que está, o PIB vai cair quase 6% esse ano, é um dado absolutamente, enfim, chocante, né? A gente nunca teve uma queda do PIB dessa magnitude, mas na ponta a percepção que, poxa, escapamos de algo que poderia ter sido muito pior. E acho que esse é um pouco o mood dos mercados, dos investidores, dos empresários nesses meses. Olhando para outros setores, mesma dinâmica. Então, setor de serviços, né? Sondagem já mostra a recuperação de confiança, já sinaliza um final de poço, dado físico, o faturamento do setor calculado pelo IBGE ainda em queda. Né? Insumos típicos da construção civil. Tá? Enfim, aí é um segmento um pouco mais difícil de analisar, porque as lojas aqui, as Leroy Merlins e concorrentes,
elas ficaram abertas junto com supermercados. Então, as vendas persistiram num patamar bastante razoável. Né? E aí acho que também tem essa dinâmica das pessoas que, poxa, estão em casa, né? Quem não está trabalhando 12, 13 horas por dia, que tem sido, infelizmente, o meu caso, né? Tem um monte de gente que aproveitou para fazer uma pequena reforminha, um pequeno trabalho, pequenos consertos em casa, então esse segmento conseguiu faturar. E também, obviamente, o setor de construção em si, ele não paralisou, né? Pelo menos não na maior parte das cidades. Claro, você teve uma interrupção de novos lançamentos, novos projetos, mas os projetos já em andamento continuaram, então se continuou tendo um certo nível de atividade econômica aí nesse segmento. Né? E tudo isso significa o quê? Um impacto importante no mercado de trabalho, que se a gente olhar nesse dado de desemprego, até agora não parece ser tão assustador. Né? O desemprego, enfim, estava perto de 11,5%, agora está praticamente a 12% com ajuste sazonal. No entanto, isso não é bem a foto inteira. Né? Se a gente entra um pouquinho mais no detalhe, você tem um quadro mais parecido com aqueles tombos que a gente viu nos Estados Unidos. Né? Então, esse gráfico dá uma boa ideia. Tá? A linha cinza representa a população ocupada, as pessoas trabalhando. Tá? Então, do fundo do poço da recessão de 16, 17 até 2 meses atrás, o Brasil tinha criado praticamente 5 milhões de empregos, pouco menos de 5 milhões de empregos. Tá? E devolveu quase tudo isso nesses últimos meses. Tá? Então, a recessão teve sim um impacto muito expressivo no mercado de trabalho, um monte de pessoa que deixou de trabalhar, você basicamente negou toda a criação de emprego que ocorreu nos últimos anos. Tá? A gente voltou a ter mais ou menos 90 milhões de pessoas empregadas no Brasil. Tá? Isso é formal e informal, é os dois. Tá? Mas então por que o desemprego não explodiu? Porque essa linha vermelha também caiu. E ela é a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas empregadas mais as pessoas que estão procurando emprego. E a taxa de desemprego é uma razão dessas duas linhas. Tá? Então, muitas pessoas desistiram de procurar emprego ou porque achavam que não tinham chance de conseguir nesse momento, ou que estão fechadas em casa por conta da Covid, enfim, não importa o motivo. Mas pelo IBGE, você não está procurando emprego, está fora da estatística. Tá? Então, esse dado do desemprego aqui, ele mostra uma piora do mercado de trabalho muito menor do que ela efetivamente ocorreu. Outra percepção que a gente tem do mercado de trabalho é que o efeito, acho que está maior na base da pirâmide. Tá? Então, você tem esse dado do CAGED, do dado do Ministério do Trabalho, que representa emprego formal, emprego com carteira assinada. Tá? Então, na média móvel de 3 meses, você teve uma queda de 350 mil empregos. Né? Se a gente, enfim, esticar esse número, é mais ou menos uma queda de 1 milhão de empregos na ponta, né, durante essa crise. Então, se a gente perdeu 4 milhões de empregos no total, mais ou menos, 1/4 disso foi emprego formal, carteira assinada, o resto foi informal. Então, o impacto sobre o mercado informal foi muito significativo. Daí a necessidade daquele programa do governo lá dos R$600 para as pessoas informais, né? E também você cria um outro efeito estranho dessa coisa, né? Que é essa dinâmica dos dados de rendimento médio, tanto real quanto nominal. Apesar desse cataclisma no mercado de trabalho, o rendimento médio subiu. Por quê? Você está tirando a base da pirâmide, que tem renda abaixo da média, e fazendo com que o resto da média suba. Tá? Mas, de novo, isso é uma ilusão. Se eu olhar para massa salarial, ou seja, número de pessoas trabalhando vezes a renda média, aí você tem um impacto do mercado de trabalho sobre consumo, aí você tem uma queda bastante importante, e é isso que vai definir teu consumo na economia. Tá? Então, os astros aí estão todos alinhados por uma desaceleração da economia, sim, por mais que a gente espere uma recuperação a partir do terceiro trimestre, talvez até a partir do finalzinho do segundo tri, ou seja, mesmo que o fundo do poço tenha ficado atrás da gente vai tomar um tombo, a gente vai perder 6% de PIB real e vai demorar um certo tempo para a gente recuperar isso. Né? Mas esse processo de recuperação está caminhando. Né?
eu mostrei para vocês aqueles dados de mobilidade lá para fora, né? Aqui são os dados para o Brasil, abertos por estados. E o que é que a gente está enxergando? Você tem, aos poucos, volta para a normalidade. Alguns estados mais na frente, outros estados um pouco mais para trás, né? Mas em todos eles essa tendência de retorno à média ocorre. Isso meio que independente das decisões dos governadores enfim, ou recomendações do governo federal sobre abertura ou não. Acho que é um pouco da natureza da economia ter esse processo de volta à medida que as pessoas vão acostumando com esse convívio com a Covid. E, claro, você tem também um reflexo da natureza da nossa sociedade, né? Dado o nosso nível de pobreza, é muito difícil para as pessoas que precisam trabalhar no dia para ter a renda, para porem a comida no prato naquele dia, ficarem semanas e semanas em casa sem fazer nada, né? Então, então você tem esse processo de recuperação como chama, da atividade econômica, e isso deve ser um processo que imagino deva continuar nos próximos meses. Enfim, essa aqui está um resumo das nossas projeções, né? Então a gente está com queda de -6 de crescimento esse ano. Deixa eu falar rápido de câmbio e de juros, tá? Esses que são os outros dois aspectos que apareceram como chama, na enquete, tá? Então, primeiro falar um pouco de câmbio, tá? E aqui fazer uma comparação entre o que aconteceu com o Brasil e outros países emergentes, tá? Então, linha vermelha representa real dólar, até aí simples, né? Quase bateu 6, depois voltou abaixo de 5, voltamos hoje para, quando eu atualizei esse dado, estava em 5, né? Essa linha preta representa a mediana dos outros países emergentes, só que convertidas para o número de real dólar. Tá? Outra forma de interpretar é, se o Brasil tivesse evoluído a partir de 2019, exatamente junto com a média dos países emergentes, o câmbio hoje estaria 4,40 e não os 5 efetivamente observados. Então, a gente basicamente teve depreciação maior do que a média dos outros países emergentes ao longo desses meses. Tá bem? Ok. Vocês vão perceber, num período mais recente, no entanto, o Brasil tenta um pouco recuperar esse terreno perdido. Tá? Por que essa melhora? Tá? Eu acho que, enfim, um fator importante teve a ver com fatores técnicos do mercado. Tá? Então, acho que depois daquele movimento muito forte de câmbio, que foi bater a 6, meio que a fonte de demanda para o câmbio meio que secou. Então, aí o câmbio começou a voltar e começou a estopar a gente de posição, você tem um efeito meio forte do outro lado. Tá? Teve um fato que acho que é muito importante, e aí a gente entra um pouco na discussão política também, que tem a ver com o comprometimento do Brasil a políticas fiscais, enfim, responsabilidade fiscal, basicamente. Né? E qual que é o ponto aqui? Né? Acho que o Brasil, como a maior parte dos outros países, ele fez uma resposta à pandemia com política monetária, o Banco Central cortando juros, criando novas linhas, novos mecanismos para injetar liquidez, como os outros bancos centrais, né? Mas também você teve esse esforço do governo de responder à emergência com um aumento importante do gasto público. Né? Então, você teve aqueles programas dos R$600 para pessoas no mercado informal, né? Que foram efetivamente os mais afetados. Né? Resultado de tudo isso, a gente vai ter um déficit primário esse ano de, sei lá, 6, 7, 8% do PIB, um déficit nominal próximo a 10%, a nossa dívida pública, que estava um pouco abaixo de 80% antes da pandemia, fatalmente vai buscar 90%, 95% do PIB, ou no final desse ano, ou no começo do ano que vem. Então vai ter uma piora muito importante da dívida pública.
Agora, se vocês escutaram economista nos últimos 2, 3 anos, vocês vão sempre ter escutado muita insistência no ponto de que uma das principais vulnerabilidades do país é o excesso de dívida pública, é o peso de ficar rolando essa dívida pública, é o tamanho da carga fiscal necessária para rolar essa dívida pública e temas parecidos. É tão importante. E, bom, não é por conta da pandemia e do fato que a gente teve um aumento de gasto emergencial que, de repente, toda aquela discussão dos últimos anos deixa de valer. Continua sendo importante. É perfeitamente compreensível que a gente teve essa resposta à emergência colocada pela pandemia com esse aumento do gasto. Esse aumento do gasto acho que era necessário e não tem muito o que ser questionado. Mas é importante que o Brasil possa, passada a emergência, sinalizar que ele volta a estar comprometido com o objetivo de reduzir o endividamento público. Tá? Isso acho que é um ponto super, super importante. Então, quando a gente for analisar todo esse ruído político que a gente viveu nos últimos meses, acho que, em parte, era uma percepção de, poxa, mas será que todo esse ruído, essa tensão entre Congresso e Executivo, será que isso vai tornar mais difícil o Brasil voltar a ter esse comprometimento com a política fiscal? A boa notícia é que todos esses programas novos que foram criados são basicamente com eles têm data fixa para terminar. Então, até o momento, sim, você teve aumento do gasto emergencial, mas tudo indica que isso é temporário, não é permanente. Então, claro, acho que quando você estava com todo aquele ruído político, etc., tinha uma certa preocupação que talvez isso poderia afetar a capacidade do país dele segurar um pouco esse problema fiscal passado a crise de emergência. Né? E acho que um aspecto favorável que ocorreu nessas últimas semanas, né, teve a ver com aquela gravação daquela reunião ministerial que acabou sendo divulgada. Né? E, enfim, dos vários ruídos que dali saem, acho que uma informação que é relevante é que essa ideia de comprometimento com a disciplina fiscal, né, essa ideia de que o crescimento não vai vir só, sabe, da boca para fora. Mesmo num evento que em tese era fechado e, portanto, que não era para virar público, você vê alguns ministros, enfim, colocando isso como uma restrição para a política pública. Se de fato é isso mesmo, eu acho que tranquiliza um pouco esse temor de que a gente estava observando um aumento permanente do gasto público e que poderia levar a um aumento permanente da percepção de risco. Então, parte dessa recuperação do câmbio eu atribuo a essa percepção de que não, a disciplina fiscal volta. Mas continua sendo um aspecto super importante do cenário. Para a gente ter uma recuperação, para ter esse crescimento de 3,5% que a gente projeta para o ano que vem, o Brasil vai ter que voltar a perseguir a agenda de reformas do Congresso, enfim, continuar respeitando a regra do teto dos gastos e tudo mais. Fora isso, da onde que vem o crescimento que a gente imagina daqui para frente? Bom, ele tem muito a ver com juros. Né? Então, a gente está com juro historicamente baixo. Aqui eu peguei juro real de ano deflacionado por expectativa de inflações 12 meses à frente. A gente está no momento ímpar da nossa história em que o juro real está negativo, né? Levemente negativo, mas negativo. Tá? A gente tem uma reunião do Copom essa semana. A nossa expectativa é que o BC taxa básica de juros em mais 0,75, ou chegaria já essa semana para 2,25, né? A enquete colocou como média 2,5 a 3, né? E eu acho que a discussão hoje é ver se há, na verdade, possibilidades de cortes adicionais de juros. Né? Então, uma coisa que a gente pegou o modelo de projeção de inflação do Banco Central, tá? Ou seja, isso não é projeção nossa do Bradesco, a gente pegou o dado do BC, ok? E foi ver qual que é a taxa de Selic consistente para trazer a taxa de inflação, a meta de inflação no ano que vem, dadas as combinações de câmbio e juros, câmbio e crescimento para esse ano. Tá? Então, a gente está com crescimento, sei lá, ao redor de -6. Vamos estar nessa coluna aqui. Câmbio
sei lá, nossa projeção para câmbio final desse ano é 5,10. Tá, enfim, ou nessa linha, ou na linha dos 5, ou na linha dos 5,50. Enfim, o juro que levaria a inflação de volta à meta estaria entre 1,4 e 1,7. Então, olhando só pelo modelo do BC, tem um espaço razoável para continuar cortando além desses 2,25. Vai cortar? Acho muito difícil dizer. Não depende só do modelo, tá? O mundo é muito mais complicado do que uma série de equações numa planilha, né? Você teve o próprio BC trazendo aquela discussão sobre se existe um limite mínimo para a taxa de juros no país. Naquele momento que o câmbio estava pressionado, acho que isso incomodava muito nessa discussão. Agora que o câmbio está num patamar mais razoável, essa discussão acho que se ameniza um pouco, né? Então, eu acho que a resposta vai depender de como evoluem os dados, a percepção de risco, etc., de reunião a reunião do Copom. Então, a gente acha que o juro cai agora para 2,25, ele ficaria nesse patamar, mas se eu for, enfim, olhar para o risco, juro abaixo de 2,25 ou juro acima de 2,25, eu acho que está mais para o juro ficar, até dar cortes adicionais nas reuniões subsequentes. Vai depender da evolução do câmbio até lá, vai depender da evolução da própria economia, da pandemia, do cenário externo, enfim, várias variáveis. Mas se a gente for discutir, eu acho que a chance é que a gente pode acabar tendo até um juro um pouco abaixo de 2,25. E talvez mais importante do que isso, esse juro vai ficar baixo por um bom período de tempo. Tá? No nosso cenário, ele fica em 2,25 até o final do ano que vem. Tá? O que vai fazer essa economia começar a recuperar? Poxa, a gente nunca teve um juro nesse patamar. Começa a passar emergência, começa a passar essa percepção de risco de emergência, poxa, esse juro baixo vai começar a gerar um efeito estimulativo na economia, sim. Tá? E acho que a gente, na nossa opinião, isso vai ter um fator super importante em termos de dinâmica de crescimento daqui para frente. Último ponto que eu vou falar sobre câmbio, né? Enfim, esse gráfico aqui na tela representa uma série do câmbio real, tá? Ou seja, o que a gente pegou? A gente pegou o câmbio nominal, real dólar, deflacionou pela nossa inflação, pela inflação dos Estados Unidos, e aí você tem uma série longa ajustada por inflação. Outra forma de ler isso, vão se lembrar lá em 2002, quando o câmbio bateu aquele recorde 0,2, um pouco antes da eleição do presidente Lula, e era uma combinação de incerteza em relação à própria eleição, aquele momento conturbado de o Brasil estar num acordo com a FMI, tinha acabado de sair do apagão, enfim. Aquele pico de 4,02 a preços de hoje seria equivalente a um câmbio de R$7 por dólar. Tá? Essa forma de ler esse gráfico. Bacana. Câmbio hoje, mesmo depois dessa recuperação, mesmo ter voltado para o patamar de 5, ainda está num dos níveis mais depreciados nos últimos 30 anos, em termos reais. Tá? Constantino, acho, não sei se só eu, mas eu não estou te ouvindo. Tá. É para mim só, então. Ok, segue aí. Falando para ninguém. Não me dá esse susto, não. O meu voltou. Tá, bacana. Então, bom, eu estou acabando, né? Mas, enfim, o ponto que eu estava falando. Tá? Se for comparar Brasil com outros países emergentes sem investment grade, ou seja, de grau especulativo,
ou mesmo os países emergentes com investment grade, o Brasil compara favoravelmente. Ele tem menos dívida externa, o passivo externo líquido deles é menor que os pares, tá? Passivo externo líquido é dívida externa mais investimento direto estrangeiro no país, mais investimento estrangeiro em bolsa, excluindo os ativos externos, que são basicamente reservas internacionais. Tá? Então, o Brasil tem compara favorável nesse critério, tem mais reservas, mesmo normalizando essas reservas por meses de importação, o Brasil ainda se compara favoravelmente. Então, se a gente for olhar para números de contas externas, os números do Brasil são bons, aquele câmbio de 6 não fazia o menor sentido. Se a gente for olhar para números fiscais, aí sim, tem uma certa razão. A gente tem dívida pública mais elevada, o gasto com juros é mais elevado que os pares, ok. Mas aí acho que é um critério que deveria mais afetar, por exemplo, a inclinação da curva de juros no Brasil, coisas parecidas. Acho que o câmbio não me parece ser o principal canal para expressar esse tipo de risco. E olhando só para as contas externas, aquele número não fazia sentido. Tá? Então, a gente imaginava sim que esse câmbio deveria recuar. Claro que não em 2 semanas. Tá? Esse movimento, a velocidade do movimento nos pegou de surpresa também. Tá? Então, a gente tinha revisado a nossa pressão de câmbio para final desse ano a 5,10 e para 4,60 para o final de 2021, tá? Refletindo que a gente acreditava que os fundamentos eram consistentes com o câmbio mais apreciado, mas, obviamente, a velocidade enfim, foi muito mais rápida. Notem que, mesmo nesses patamares de câmbio, a gente continua a estar bem mais depreciado do que essa linha cinza, que representa a média dos últimos 30 anos. Tá? A média dos últimos 30 anos seria um câmbio hoje de 3,50. Tá? Por que a gente acha que ele não volta para esse patamar? O principal motivo tão mais baixo do que a nossa história e a nossa expectativa é que o juro vai permanecer nesse patamar, já te leva a crer uma taxa de câmbio mais depreciada. Enfim, então essa é a apresentação, tá? Eu já falei um pouco sobre essas nossas projeções. Depois, se vocês quiserem, a gente pode distribuir essa apresentação, é sempre um prazer, né? Mas, no final das contas, para variar, o economista falou demais e não deu espaço para perguntas. Então, vamos... Mas, enfim, eu sou totalmente à disposição, a gente pode continuar batendo um papo aqui com todo prazer. Não, ótimo, obrigado, Constantin. Ao longo da apresentação aqui, eu falei para o pessoal ir colocando no Q&A as perguntas. Além disso, tem a possibilidade aí da funcionalidade do Raise Your Hand. Aí. Então, quem quiser entrar aqui e falar também, fazer uma pergunta ao vivo, dá para a gente fazer. Eu vou começar aqui com uma pergunta minha. Na verdade, a gente está vivendo um momento ímpar, né, na economia, em termos de excesso de liquidez global, juros baixos e baixos por um longo prazo, que é o que todo mundo vê ao longo do mundo aí, né? Nesse cenário, por exemplo, Estados Unidos, você vê Estados Unidos com uma expansão forte fiscal, câmbio extremamente apreciado, e isso permite até que você continue com essa capacidade aí, não infinita, mas uma capacidade muito grande de você expandir a tua relação dívida-PIB sem causar nenhum tipo de incômodo para ninguém. A gente está vivendo um momento agora de solução de crise, né, de recuperação e tentar olhar o shape da curva, se é V, se é W, como que vai ser. Mas, na tua opinião, a gente está é uma questão de tempo ou você não vê isso acontecendo? O questionamento sobre o modelo, a relação dívida-PIB dos países, o endividamento, voltar um pouco naquela discussão do que aconteceu com a Europa ali, 2009, né, pós-crise de 2008, de se questionar. Por exemplo, os Estados Unidos agora, com toda essa expansão que você mencionou, isso é viável no longo prazo? As economias são... existe uma solvência dessas economias no longo prazo? Para mim, é uma questão de tempo a gente entrar numa outra crise causada por essa bolha aqui que a gente cria nesse momento. O que você acha? João, essa é uma bela pergunta e a resposta dela não é fácil, mas, ou seja, é minha opinião, porque resposta concreta, acho que não temos uma resposta para isso ainda. Tá?
mas você tem toda a razão, né? Essa expansão fiscal dos Estados Unidos deve levar a dívida pública deles para cima de 100% já esse ano e bater em 105, 106, 107% do PIB ao longo do ano que vem. Tá? Essa estimativa lá daquele escritório do Congresso que faz as estimativas fiscais. A única vez que a dívida pública americana chegou nesse patamar foi durante a Segunda Guerra Mundial, por conta do gasto com armamentos, etc. Então parece ser um nível super elevado, e aí fica a pergunta totalmente válida. Dá para sustentar ou não? Enfim. Depois da Segunda Guerra, a redução da dívida nos Estados Unidos ele se deu, acho, eram dois canais principais. Primeiro, claro, o mundo era muito diferente do atual, no sentido que você não tinha mobilidade de capitais que você tem hoje. Basicamente, as contas capitais eram fechadas na época. Você não tinha mobilidade, não podia tirar dinheiro de um país para o outro com facilidade, então você tinha mercados mais cativos. Né? Isso te permitia trabalhar com taxas de juros, no geral, mais baixas e muitas vezes negativas em termos reais, que facilitavam esse processo. Mas, claro, o principal fator que facilitou a redução dessa dívida foi crescimento. Né? A economia dos países envolvidos teve 2 décadas de crescimento absolutamente estelar nos anos 50 e nos anos 60, graças à combinação da reconstrução pós-guerra, a criação do mundo de Bretton Woods, você tinha a reconstrução da Europa que gerava demanda para a economia americana, você teve todos os avanços tecnológicos daquela era também, que também, enfim, isso a gente tem hoje também, mas também foi um fator lá atrás, né? Então, com isso, foi possível reduzir a dívida de uma forma muito importante, né? E, claro, dado o que a gente viu nos últimos 10 anos, existe um certo pessimismo quanto repetir esse ciclo de crescimento gigantesco que a gente teve no passado. Ok. É possível que a gente descubra que os Estados Unidos é um grande Japão. O Japão convive com dívida pública alta e Banco Central intervindo no mercado e comprando títulos há muito tempo. Né? Inclusive, as discussões do Fed, desde a última reunião e na entrevista do Powell, depois da reunião agora da semana passada, também focou muito nessa ideia do Fed comprar títulos públicos, continuar comprando título público no mercado e criar metas não só para o juro básico, mas para toda a curva. Né? Ou seja, os juros americanos vão ficar baixos. Tá? Ainda não está claro como ele vai fazer isso, mas eles estão falando tanto que acho que não tem jeito, vai se fazer isso. Né? Então, isso vai facilitar esse processo. Tá? Se a economia conseguir sustentar um crescimento depois desse processo inicial, tanto melhor. E aí a gente entra numa outra discussão, né, que tem a ver com todas essas tensões China, Estados Unidos. Eu acho que talvez um dos efeitos que a gente possa ver nos próximos anos, e também, isso também está relacionado à tecnologia, é uma certa renacionalização das indústrias. Ou seja, você teve todas essas cadeias de distribuição que foram se internacionalizando e se tornando cada vez mais complexas, e não sei se para todas as cadeias, mas certamente para as cadeias consideradas estratégicas, entre aspas, aqui, né? Depois desse aprendizado de os Estados Unidos precisa comprar máscara e não tinha quem fizesse máscara nos Estados Unidos, acho que vai ter um esforço para trazer produção de volta para os países, tá? E fora que tem uma questão política, né? Se as empresas estão recebendo recursos públicos e vendendo títulos para o Fed, ou seja, estão recebendo auxílio financeiro do governo, no ano que vem, daqui a 2 anos, vai ser difícil explicar politicamente, agora eu vou investir no país X para produzir lá porque é mais barato. Né? Acho que você vai ter uma certa demanda contrária a isso. Então, acho que você vai trazer um pouco de produção, e por mais que seja uma produção que não vai gerar tantos empregos diretos, porque você vai empregar tecnologia, automação, etc., mas, enfim, alguém vai ter que produzir aquela planta, você vai criar todos os segmentos de serviços atendendo aquela planta, então você vai ter uma geração indireta de emprego, sim. Então, eu acho que esse emprego, esse crescimento dos desenvolvidos, ele deve, enfim, se sustentar assim. Eu sou até otimista em relação
a isso, né? E acho que o crescimento chinês, que foi tão direcionado à exportação, já estava num processo de voltar para a demanda interna, e acho que esse processo vai ter que se acelerar, né? A vantagem do Brasil em tudo isso é que as matérias-primas que a gente exporta, no fundo, não faz tanta importância onde que você vai produzir as coisas, a matéria-prima você ainda precisa e são poucos países que oferecem. Então, de certa maneira, a gente não está exposto a essa transformação e pode ser beneficiada até um certo ponto. Tá? Mas em relação à sustentabilidade da dívida, desculpa a resposta super longa, mas é um tema meio complexo mesmo. A pergunta não é fácil. É uma preocupação que eu tenho. Acredito que nos primeiros anos vai ser um pouco à la Japão. Tá? Fed vai o problema não vai piorar porque os juros vão estar tão baixos por conta dessa intervenção do Fed, que vai absorver boa parte dessa dívida emitida. Se o crescimento voltar, o crescimento resolve isso, e aí a gente consegue fazer uma saída benigna de tudo isso. Agora, se o crescimento não voltar, aí é um cenário mais nebuloso para a economia internacional para os próximos anos. Tem um paralelo também com a nossa economia, né? Que com juro baixo no nível que você colocou, se a gente conseguir ter uma retomada de economia, apesar de que a curva média, longa, continua ali no patamar de 5%, 6%, mas você consegue administrar aí o serviço da dívida e aqui no Brasil, não? menos no déficit nominal aqui, né? Sim, sim. E eu acho que aqui o juro baixo, ele fica baixo por um bom tempo por um outro motivo. Ele já entrou na crise, na pandemia, com uma capacidade ociosa grande na economia. Só fez aumentar. Então, a pressão desinflacionária disso aqui no Brasil é gigante. Por isso que eu acho que a gente consegue levar um juro baixo por um bom tempo, por mais que eu realmente acho que esse aumento de dívida pública para o Brasil implica numa taxa de juro de equilíbrio mais alta. Mas o juro efetivo agora tem que ficar abaixo desse juro neutro por tanto tempo, que isso é uma discussão que vai importar talvez em 21 para 22, não agora. Você não tem um impacto no câmbio, você acabou com carry trade nesse patamar de taxa de juros, tá? São várias questões envolvidas aí que a gente passaria horas discutindo. Pegando aqui o gancho, né, falando um pouco de economia global, a gente tem uma pergunta fazendo a comparação aí de Estados Unidos e China, né? Tem toda aquela discussão de China em algum momento vai ser a economia dominante, né? Tem um prazo aí até 2030 que isso passaria a vigorar. Você acha que com esse cenário de Covid, toda essa mudança estrutural que a gente vive, esse cenário de hegemonia chinesa, ele passa a ser mais rápido esse momento, né? De ter a China como a grande economia e principal protagonista aí do mundo nos próximos anos? Enfim, a escalada para a China se tornar a maior economia do mundo, eu acho que isso provavelmente continua e deve ocorrer pelo simples fato que a China tem muito mais gente que os Estados Unidos, e na medida que o PIB per capita vai acelerando, ela vai ter um PIB maior. Então, não sei se isso tem tanto significado além de um dia a gente vai ter uma manchete. A China hoje ultrapassou os Estados Unidos, né? Acho que o relacionamento entre Estados Unidos e China ele tem se tornado mais complicado nesses últimos anos, né? Em parte é um pouco esse discurso mais protecionista do governo atual, do governo Trump, né? Mas eu acho que essa preocupação com temas relacionados a propriedade intelectual, padrões de tecnologia, por exemplo, que padrão de tecnológico você vai usar para 5G em telefonia celular. Isso aqui transcende um pouco um eventual protecionismo do governo americano atual. Tá? Acho que essa mesma preocupação aparece se a gente tiver a eleição de um presidente democrata em novembro agora. Talvez os Estados Unidos vai
lidar com isso de uma forma diferente, vai estar mais disposto a tentar resolver isso aqui em fóruns internacionais, multilaterais, não tentar fazer sozinho, como foi o instinto do governo atual, né? Mas esse tema, ela continua e vai continuar, acho que, pautando relações internacionais para os próximos anos. Tá? Então, não é uma coisa só limitada a esse protecionismo, essa guerra comercial que a gente vive agora. São temas mais amplos, mas o crescimento chinês, propriamente dito, enfim, até o livro-texto americano, desculpa, o livro-texto de economia sugere, né, que você tem tem um movimento de convergência, né? Então, países com renda mais baixa, na média, tendem a crescer mais do que países com renda mais alta para fazer esse catch-up. No mundo ideal, eventualmente, não vai ter uma renda mais ou menos parecida, com acesso às mesmas tecnologias, etc. Né? Ok, esse mundo ideal pode nunca chegar, mas que é de esperar que um país onde a renda média é muito mais baixa, como é o caso chinês, crescer mais rapidamente que os Estados Unidos, é natural. Tá. Pegando um outro gancho aqui, falando um pouco da questão de crise política, né? E o quanto que isso pode, se a gente não tiver uma solução, né? Crescimento de protestos aqui, a gente tem acompanhado aí no final de semana, de ambos os lados, o quanto que isso pode levar aí uma deterioração da governabilidade, né? E o que isso pode causar se a gente não tiver pelo menos alguma solução ao longo desse ano? O que isso pode trazer em termos de impacto para a economia? E aí eu vou fazer um gancho aqui também, e tem uma pergunta aqui falando sobre quais seriam qual a dica que você daria para o Paulo Guedes, né? Quais são as reformas, o que ele deveria priorizar? Eu até faço a ponte aqui, né? E o risco Guedes, né? Porque a gente teve o Mansueto hoje. E esse risco Guedes, como que a gente pode considerar aí? A gente vê que ele é um cara bem resiliente, está lá, aguentou bastante coisa já ao longo desse período aí, mas a gente sabe que sempre existe algum risco de ruptura. Isso pode também trazer um grande desconforto aí para a situação econômica brasileira. Acho que eu misturei algumas coisas aí só para dificultar ainda mais a resposta. Então, vamos lá. A parte política, um pouco, acho que eu até mencionei quando eu estava falando na apresentação. Né? Eu acho que um ponto-chave para o cenário benigno de voltar a crescimento, das coisas darem tudo certo no Brasil, é o Brasil voltar a seguir essa agenda de responsabilidade fiscal, essa ideia de tentar reduzir o endividamento público, que já estava, acho que, alto demais para países emergentes antes da crise do Covid e está ainda mais alto agora. Por mais que o aumento do gasto público, eu acho que é a resposta correta, dadas as circunstâncias. Tá? E vou além, eu acho que o mercado, se ele perceber que o Brasil teve esse aumento da dívida porque foi uma resposta à emergência e que ele volta ao comprometimento com a agenda de reformas, etc., acho que o Brasil vai ter o tempo para se ajustar sem ser punido demasiadamente pelo mercado. Então, o nosso cenário básico é basicamente construído em cima disso. Tá? Então, quando a gente fala de ruído político, enfim, tudo que a gente lê na imprensa, eu sempre vejo isso no prisma de tentar responder a pergunta: poxa, isso aumenta ou reduz a probabilidade de a gente conseguir voltar a esse caminho de responsabilidade fiscal? Isso aumenta ou diminui a chance do Brasil voltar a buscar aprovar reformas estruturais? É claro que nesse momento de emergência, a discussão de reforma administrativa parou. Não é o momento de se fazer essa discussão, mas ela tem que voltar. A gente precisa ter essas reformas que permitam a economia crescer mais, aqueles problemas de falta de produtividade que a gente tinha no passado, eles continuam aí, enfim, entrando em setores mais próximos ao teu, né? Todos os problemas de infraestrutura que a gente tem no país, eles continuam aí. Né? Então, tratar, reagir, corrigir isso aqui, isso continua na pauta. É claro que
não é a pauta que vai ser seguida nesse instante, que agora o país está focado no tema pandemia e como sair da pandemia, mas tem que voltar para a pauta, sei lá, final desse ano, ano que vem, em algum momento. Né? Então, até agora, nada que tenha ocorrido me leva a crer que não, esse cenário virou inviável. Claro, um dia parece estar pior, outro dia parece estar melhor, mas a percepção que eu tenho é que existe uma vontade de dialogar entre governo e entre Congresso. Né? E se os dois têm essa vontade, então acho que esse diálogo deve levar a uma evolução benigna desse cenário. Tudo bem, o presidente Bolsonaro, quando ele entrou no governo, ele tinha aquela ideia de governar com ministros apenas técnicos, sem engajar no presidencialismo de coalizão que tradicionalmente nós temos aqui no país. E agora está com sinais de que não, ele está conversando com forças políticas no Congresso e está disposto a flexibilizar um pouco essa posição dele. Deveria ser positivo em termos de sinalização para a agenda e para a governabilidade indo para frente. Né? Então, eu acho que, apesar de todo o ruído, eu acho que esse tema tem evoluído favoravelmente. Especificamente em relação ao Guedes, claro que o ministro Guedes teve um papel importante na condução da política econômica, mas, em última instância, a gente tem um regime presidencialista, ou seja, é o comprometimento do presidente da República que define isso. Né? Então, se a gente quiser falar em um risco, sabe, é claro que se o ministro for substituído, sabe, o mercado vai se questionar, poxa, mas isso quer dizer que sinaliza uma mudança de política ou não? Mas sinaliza uma mudança de política do presidente da República ou não? O ponto-chave é esse, né? E até agora, e por isso que eu até mencionei aquela gravação da reunião ministerial, a minha percepção, vendo aquela percepção, é que o presidente continua comprado com a política econômica oferecida pelo Guedes. Então, nesse sentido, ela me tranquilizou um pouco em relação especificamente a esse aspecto. Né? A gente teve, por exemplo, a notícia da saída do secretário do Tesouro, Mansueto de Almeida, né, a demissão dele, né, por motivos pessoais. Claro que havia um risco que o mercado fosse interpretar isso como se não, opa, será que isso pode significar uma mudança da política fiscal, dado a identificação do Mansueto com responsabilidade fiscal que vem até antes dele entrar no governo, né? Que ele, quando ele estava no setor privado como analista, enfim, batia sempre nessa tecla, né? Mas a percepção é que, poxa, não, isso é uma política do governo, não do Mansueto. Então, vai ser o Mansueto, vai entrar um outro técnico no governo, a expectativa é que a política continue. Tá? Então, é isso. A gente está sujeito a volatilidades? Tá, porque em última instância é responder essa pergunta. O governo quer e o governo consegue tocar essa agenda depois da crise? Até agora, acho que as indicações são positivas. Portanto, o cenário benigno ele continua continua sendo mais provável na nossa opinião. Mas é um ponto que cada notícia vai ser relida e vista sob esse prisma. Tá ótimo. Bom, a gente acabou extrapolando aqui no tempo previsto, né? Falar de economia é sempre algo que a gente, se deixar, a gente fica 2, 3 horas sem a gente tem que colocar um fim, senão não acaba. João, se quiser, se você me mandar por escrito as perguntas, qualquer pergunta que a gente não deu tempo para responder aqui, eu respondo por e-mail e aí a gente deixa todo mundo, não deixa ninguém sem resposta. Eu tentei capturar aqui o máximo de condensar aqui para a gente conseguir suprir, mas obrigado pela disponibilidade aí em responder. Então, também, se alguém tiver alguma pergunta que não fez aqui, né, pode passar para nós e a gente encaminha para o Constantino também para a solução aí. Bom, obrigado, Constantino. Acho que foi um dia aí, uma hora e 20 aí de conversa muito produtiva. Acho que
trouxe um pouco de luz aí para nós. Acho que é bem importante nesse momento ver o banco com algumas projeções em relação ao que a gente vê de consenso de mercado um pouco mais otimistas até. Isso é importante em alguns aspectos, né? PIB, por exemplo, acho que está um pouco menos 6,5 com 5,9, a gente já vê um sinalzinho de melhora aí. Eu acho que a nossa parceria com o Bradesco é bem importante. Eu gostaria de agradecer você e todo o time e todo mundo que participou com a gente hoje aí nessa primeira etapa do nosso webinar durante essa semana. E como eu falei, amanhã a gente continua com a apresentação do Luiz Barroso da PSR para falar sobre o cenário de energia. Tá? Então, amanhã também às 5 da tarde a gente começa aí pontualmente. Tá bom? Obrigado, Constantino. Você quer falar alguma consideração? Não, só agradecer pelo convite, tá? Foi um enorme prazer, uma honra estar aqui com vocês. E conte sempre conosco. Acho que nesse momento é importante nos ajudarmos, né? Nesse momento de grande incerteza, né? É um momento absolutamente novo nas nossas vidas, né? Mas, como eu disse, acho que as coisas... Primeiro, a gente aprendeu muita coisa nesse período, né? Vimos que muitas coisas podem ser feitas de formas diferentes do que a gente estava acostumado, né? E a vida continua, a vida econômica continua e vamos para frente. Excelente. Obrigado mais uma vez. Tchau, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.